Ontem eu perguntei para vocês como que foi a sua relação com o corpo, ou está sendo, né? No pós-parto. Foi tranquilo de aceitar esse novo corpo? Como que você se sente, ou se sentiu quando olhou no espelho e viu que seu corpo não era mais o mesmo? Por que eu perguntei isso? Porque eu estou passando por isso e eu acho que é um assunto que precisa ser abordado mais vezes. Ainda acho que as pessoas não falam muito a verdade sobre esse assunto e a gente fica com algumas ilusões, né? Então, eu e Isabela resolvemos vir hoje aqui para conversar com vocês. Eu queria dar um pouquinho da minha experiência como mãe, né, mulher e nutricionista também, porque eu acho que a pressão na nutricionista é um pouco até maior com relação a essa questão. E alguns pontos pegaram aí pra mim. Acho que tudo começa na gestação. A gente tem aí uma ilusão que a gente vai conseguir controlar nosso peso durante a gestação. Então, imagina um nutricionista que sabe todos os cálculos de peso e quantidade de gramas que você tem que ganhar durante a gestação, percebendo que não é tão fácil controlar assim esse ganho de peso. Eu tinha lá, sabia exatamente a quantidade de gramas, enfim, que eu poderia ganhar por semana, e tinha na minha cabeça a quantidade de peso que eu ia ganhar durante essa gravidez, durante essa gestação. E eu tinha certeza que ia ser dessa forma e tá tudo certo, que eu ia comer muitas frutas, verduras e legumes, ia engordar bem pouquinho, assim, ia engordar o suficiente, né, a barriga ali, tudo seria ótimo. E logo no primeiro trimestre eu já percebi que não seria dessa forma. Meu paladar mudou muito durante o primeiro trimestre da gravidez. Eu sentia muito enjoo, principalmente de manhã. Não era tudo que eu queria comer. Eu adoro legume, verdura. Não tinha vontade de comer isso no começo da gestação. Acabei comendo muito carboidrato. Não que eles sejam ruins, né? Mas em excesso, né? Acaba ficando com uma alimentação desequilibrada, o que não é bacana. E isso fez com que eu engordasse um pouco mais do que eu achasse que seria, que eu achava que seria interessante nesse primeiro trimestre, sabe? E já comecei a, não vai ser assim do jeito que eu imaginava, mas tudo bem. Eu olhava no espelho e é aquela transição entre eu não tenho cara de grávida, mas eu também não tenho mais a minha cintura que eu tinha antes, né? O corpo tá diferente, as roupas já não começam a ficar tão boas. Mas a gente ainda não tem aquela carinha de grávida, não tem a barriguinha. O tempo foi passando, 6 meses, aquela barriguinha foi ficando mais bonita, enfim, carinha de grávida, eu fui achando ótimo e tudo mais. No fim, total da gravidez, engordei 16 quilos, o que não era o que eu esperava. Da minha concepção, eu ganharia no máximo 10, 12, e acabei ganhando 16. Pra mim foi um pouco assustador. Nossa, mas você comeu muito mal? Não comi. Mas ganhei 16 quilos. E eu acredito muito no nosso corpo. Então, acho que o peso que a gente ganha se a gente mantém ali uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, que foi o que eu fiz, acho que o peso que a gente ganha é mais ou menos o que o nosso corpo tá precisando realmente, né? Tá, mas da minha cabeça, Isabela vai nascer e logo meu peso volta, né? Então, com 1 mês de parida, vou entrar nas minhas roupas. Por que a gente tem essa visão? Porque as pessoas falam isso pra gente. Eu perguntava pras pessoas, quando que você começou a usar suas roupas? Quanto que você emagreceu? Não, eu emagreci super rápido. Com 1 mês eu já consegui usar minha calça jeans. E na minha cabeça ia ser desse jeito. E a Isabela nasceu, logo saí da maternidade já com 8 quilos a menos. E eu pensei, agora eu vou emagrecer muito. E não foi o que aconteceu. No primeiro mês eu só tinha emagrecido esses 8 quilos e eu já fiquei assim bem assustada. Ia colocar minhas roupas, meus vestidos, eles não entravam, não cabiam. E eu fiquei desesperada. Foi neste momento que pegou pra mim. Eu olhava no espelho e falava, eu nunca mais vou ter o corpo que eu tinha antes, e foi bem difícil de eu aceitar isso. Então você imagina uma mulher puérpera,
puerpério imediato, né? Ali 30 dias de parida. Ainda uma confusão com relação à amamentação, sem dormir. Sem, sabe? Totalmente diferente, assim. Você não consegue se identificar olhando no espelho. E mais essa preocupação de peso. Isso não deveria ser normal. Então, eu compartilho isso com vocês porque não é legal a gente sentir isso, né? E a gente não deveria sentir isso. E a gente sente por uma pressão da sociedade mesmo. E é interessante porque eu trabalho com comportamento alimentar também. E eu acho que tá super errado tudo isso. Mas pra você ver como tá aqui dentro da gente, lá no fundo a gente ainda se cobra. E foi aos pouquinhos que eu fui percebendo que eu não precisava me cobrar tanto, que aos poucos esse corpo ia voltar. Comecei a prática de atividade física, devagar sempre, né? Porque o bebê demanda muito, né? Vocês veem que eu só consigo falar com vocês com ela no colo. O exercício, eu preciso esperar o meu marido no horário do almoço, meia horinha, e eu faço o que dá, né? Antes eu ia pra academia, queria fazer um monte de coisa e tudo mais. Isso não existe mais, provavelmente não vai existir mais tão cedo, né? Então as prioridades mudam. Eu quero continuar fazendo exercício, mas por um outro motivo. Sim, porque eu quero ter um corpo legal, talvez, mas porque eu gosto, né? E o corpo ele vai acabar sendo uma consequência. E aí o tempo foi passando e eu fui emagrecendo 1 quilinho por mês, 1 quilinho por mês. Hoje a Isabela tá com 4 meses e faltam 4 quilos aí pra eu voltar ao meu peso inicial. Ok, hoje eu olho no espelho e acho tudo maravilhoso, lindo? Não vou ser hipócrita e dizer que, nossa, legal. Mas eu olho pro meu corpo com uma outra visão. Hoje eu olho pra ele com carinho, pensando como ele foi tão importante nesse processo, né? O meu corpo, ele deu a vida pra minha filha, pra coisa mais importante que eu tenho hoje. Então, eu preciso ser gentil comigo, preciso ser gentil com ele. E por mais que eu queira voltar nesse meu peso anterior, eu sei que o corpo não vai ser o mesmo. Então, a gente às vezes até volta pra aquele peso, mas ele não volta mais. O corpo não é mais a mesma coisa, né? Nós somos diferentes. Tinha um bebê ali, né? E ok. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre isso e refletir sobre isso. Chega dessas mulheres, depois de saindo da maternidade todas lindas e maravilhosas, e daqui um mês com a barriga sarada, a barriga negativa, enfim. Não existe. Talvez até exista, mas a que custo, né? Uma mulher consegue ter esse corpo que tinha antes da gestação tão fácil? Não tem, gente. Porque a gente tem outras demandas, né? Então é uma amamentação, é um bebê que tá o tempo todo com a gente, né, filha? Não tem como a gente ter essa ilusão que vai ter o mesmo corpo, sabe? Então eu queria só compartilhar isso com vocês. E se vocês tiverem alguma história ou quiserem falar alguma coisa aqui, compartilhem aqui comigo e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. E agora eu vou, porque o neném tá querendo mamar, né, filha? Fala tchau pro pessoal. Oh, meu Deus.